Acusações de sedição, heresia e sacrilégio eram interpretadas de vários modos e definidas arbitrariamente. Para alguns, era qualquer dúvida quanto à palavra de Deus conforme está na Bíblia. Tudo que não fosse a interpretação oficial podia levar à prisão ou à morte. E durante o século XVII, as maiores ameaças contra a Igreja e seus ensinamentos vinham do mundo da ciência. Durante séculos vemos que a Igreja ensinou oficialmente que nossa fé não se limita à razão ou à ciência empírica, que precisamos das duas coisas. Precisamos de maneiras de medir o conhecimento. Mas certamente há exemplos de ocasiões em que a Igreja Católica colidiu com a ciência. Galileu é um bom exemplo. O italiano Galileu Galilei foi um pioneiro. Físico, matemático, astrônomo e filósofo, é chamado de pai da ciência moderna. Nascido em 1564, ele desistiu de ser padre para se dedicar ao estudo da ciência. Em 1609, após contribuir significativamente para o desenvolvimento da bússola e do termômetro, Galileu aperfeiçoou uma nova invenção, o telescópio, aumentando seu poder de ampliação de 3 para quase 30 vezes. Inspirado pelos escritos de Nicolau Copérnico, ele logo voltou a atenção para os astros e fez uma descoberta que desafiava um dos principais dogmas da Igreja. Ele tem o mérito de ter sido o primeiro pensador a começar a olhar para o universo e sugerir a ideia de que o Sol não se move ao redor da Terra, e sim que a Terra gira em torno do Sol. E isso era anátema, uma completa heresia para a Igreja. Mas a ideia de que a Terra girava em torno do Sol já existia há pelo menos um século antes de Copérnico. O próprio Copérnico era um clérigo polonês que dedicou seu livro ao Papa. Então a Igreja não estava totalmente contra a ideia. O problema da Igreja com Galileu era que ele usou uma nova tecnologia, uma autoridade rival para explicar o universo. Galileu parou de usar apenas a religião, e a Igreja Católica não gostou nada disso. Galileu desafiou a crença de que o mundo foi criado por Deus de um modo ordenado e hierárquico e de que a Terra era o centro e o homem era o centro da Terra. Isso fazia sentido para uma pessoa medieval. As pessoas acham que conhecem Galileu. Todos temos um entendimento escolar de quem foi esse homem, mas não sabemos por que é importante. É a ciência versus a religião. Esse é o fundamento e o tema recorrente em todo o filme Anjos e Demônios. Chamam de desforra, acham que é justificada. Devido aos ataques da Igreja contra cientistas no passado, e é verdade. Desde o tempo de Galileu, a Igreja tentou deter a marcha inexorável do progresso. E às vezes utilizando meios equivocados. No século XVII, quem pensava fora das normas aceitas podia ser chamado pela Inquisição. A pessoa tinha a chance de abjurar, mas se não desistisse de suas opiniões, a punição podia ser muito severa, seja a prisão ou, na pior das hipóteses, a morte na fogueira no Campo dei Fiori. Mas Galileu estava convencido de que sua teoria estava em consonância com a religião, que pessoas razoáveis concordariam com ele. Mas era aí que estava enganado. Em 1623, a Igreja elegeu um novo Papa, Urbano VIII, que antes fora amigo e apoiador de Galileu. Encorajado por esse fato, o cientista começou uma pesquisa que levou à publicação de sua obra mais famosa, Diálogo sobre os dois maiores sistemas do mundo.
Por ordem de Urbano VIII, a Inquisição o prendeu. E era impossível o acusado discutir com a Inquisição e convencer os juízes de que estava certo. Basicamente, a Inquisição já decidira que ele era culpado, e após 4 audiências, Galileu recebeu a oportunidade de abjurar e ele o fez. Renunciou sua visão em relação ao sistema de Copérnico e renegou publicamente algo que vinha falando havia 3 décadas. Galileu passou o resto da vida praticamente em prisão domiciliar, tentando conciliar a ciência, sua visão do mundo e a visão do mundo que a Igreja lhe impunha. Ele ficou em prisão domiciliar, primeiro na Vila Médici, em Roma, e depois em Arcetri, onde pôde continuar o seu trabalho intelectual, sua correspondência e publicações. Mas, ao mesmo tempo, ele ainda era um tipo de figura pública, e as pessoas faziam verdadeiras peregrinações para visitá-lo. Então, Galileu, depois do julgamento, não defendia mais essas visões publicamente, mas a portas fechadas falava de suas ideias mais livremente. Galileu morreu ainda em prisão domiciliar, em 8 de janeiro de 1642, aos 77 anos de idade. Mas quando o duque da Toscana, Ferdinando II, quis erguer um monumento sobre o túmulo do grande cientista, foi duramente repreendido pelo Papa Urbano VIII. Ainda considerado um herege, Galileu teve direito a apenas um enterro modesto sob a torre da Basílica de Santa Croce, e seus livros continuaram banidos durante quase um século.